Hoje eu quero conversar aqui com você sobre dois assuntos que meio que acabam se interligando aí relacionados aos estudos. O primeiro que é sobre a importância da gente seguir o nosso planejamento de estudos para concursos públicos, e isso de uma forma ampla, e você vai entender quando eu desenvolver melhor aqui o assunto. E a outra coisa seriam escolhas difíceis que às vezes a gente acaba precisando fazer quando a gente está estudando para concursos públicos. Esse assunto ele veio de diversas mensagens que a gente tem recebido nos últimos tempos, especialmente no Instagram, e acho que é meio que, entre aspas, um efeito colateral dos diversos concursos que estão saindo por aí. O que é uma ótima coisa, né? Tá saindo diversos concursos, só que se você não preparar bem o seu psicológico, isso pode acabar jogando contra você. Você vai entender melhor o que eu quero dizer quando a gente desenvolver aqui o assunto depois aí da nossa vinhetinha. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, sou servidor do TRT da primeira região e junto do Diego eu criei aqui esse canal e o site mentedeconcurseiro.com para poder ajudar diversas pessoas comuns, né, como eu, como o Diego, você, a passarem em concursos públicos, especialmente concursos de nível médio que cobram conhecimento em direito e concursos também de técnico judiciário dos tribunais federais. Tanto eu quanto o Diego, a gente era zebra em concurso e ainda assim a gente conseguiu passar. Então, se a gente conseguiu passar, eu tenho certeza absoluta que você também consegue. E a nossa missão aqui é fazer com que você não cometa os mesmos erros que a gente cometeu. E esse assunto, ele tem um pouco a ver com isso também. Mas antes mesmo da gente entrar no assunto, eu já vou pedir para você aqui, ó, seguir a gente nas nossas redes sociais, que estão aí na tela, né? O @mentedeconcurseiro_oficial, nosso site e as outras redes também. E, claro, você já deixar o seu curtir aqui embaixo, você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os próximos vídeos. A sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento ajuda bastante a gente a conseguir divulgar, né, o nosso conteúdo para outros concurseiros que também estão precisando, às vezes, ouvir essas mensagens, né, que a gente conversa por aqui. Então, vamos lá, vamos começar a desenvolver aqui a linha de raciocínio. Tá saindo, né, tem saído muitos concursos ultimamente. E é o que eu falo sempre aqui, concursos públicos são uma maratona, são um caminho de longo prazo. É muito importante a gente mentalizar isso. E eu fico batendo nessa tecla porque é difícil quando a gente está na prática ali estudando, enquanto a gente não está no nosso cargo, a gente mentalizar isso de verdade. Por quê? Porque a gente está precisando. Quase sempre aí bota que 90% a 99% das pessoas que estão estudando para concurso público não estão fazendo isso por esporte. Elas estão fazendo porque precisam sustentar a família, estão fazendo porque tem medo às vezes de ser demitido, estão num trabalho que estão te explorando ali, você cansou às vezes de ficar pegando um ônibus lotado, enfim. A única certeza que eu tenho é que você não nasceu em berço de ouro e você precisa do concurso público para conseguir melhorar a sua vida. E quando você está nessa situação, você está numa situação mental muito fragilizada, porque você não tem ainda o seu futuro garantido. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe quanto tempo vai demorar. Então a nossa cabeça ela fica uma bagunça mesmo. Então a primeira coisa que eu gosto de ressaltar aqui é que se você mantiver a sua constância nos estudos, se você não parar, se você estiver estudando ali, fazendo suas revisões, seus exercícios, você não parar, você continuar mantendo sua constância, eu garanto para você que esse momento ele vai chegar. Lógico, eu não tenho como afirmar quanto tempo vai demorar, mas eu afirmo com certeza absoluta que a fila ela vai agir e você vai conseguir a sua aprovação. Então, beleza. Dito isso, qual que é o medo que eu estou vendo muitos concurseiros tendo agora e que eu mesmo tive também quando eu estava estudando para concurso público? Você, quando está estudando, você sempre fica com uma sensação de que você não vai conseguir passar, de que aquilo não é para você e você está sempre... Isso até envolve um pouco com um vídeo que eu falei sobre você saber mais do que você imagina. Por quê? Quanto mais a gente estuda, mais noção, mais consciência a gente vai tomando. Então a gente vai ficando sempre com uma sensação de que tem matéria que a gente ainda não sabe, de que a gente precisa correr atrás do tempo perdido, disso, daquilo. A primeira coisa que você precisa se tranquilizar é que você não precisa saber tudo, você só precisa saber a matéria que vai cair naquela prova que você vai ser aprovado em especial. Isso
é menos difícil do que parece, porque você vai ter que fazer ali um estudo estratégico, um estudo focado no que a banca cobra. Então, assim, quanto mais você for aprendendo, mais você vai tendo essa sensação de que você não sabe, mas isso é justamente porque você vai estar tomando consciência ali do conteúdo. E quando você também ainda não tem o seu cargo público, você fica com esse medo constante de não passar. Então você foi lá e fez o seu planejamento ali de estudos. Então você decidiu que no seu planejamento de estudos, vamos supor que o concurso que você vai fazer é esse do TSE, que está com o edital aí correndo na praça. Então você está lá, você já está dedicando uma energia ali, você já está começando seus estudos e beleza, saiu o edital. Quando sai o edital, você já fica com aquela sensação de que pô, não vai dar, é muita coisa, eu não estudei tudo. Uma coisa que você precisa entender é todo mundo está exatamente nessa mesma situação. Se às vezes um edital mudou, o edital não mudou só para você, o edital mudou para todo mundo. E é por isso que a gente recomenda que esses concursos de nível médio que cobram direito, porque eles caem o tempo todo, toda hora está saindo concurso desses. E quando você estuda para esses concursos, você vai acumulando matéria, você vai acumulando conhecimento. Então, quanto mais tempo você já tem de estrada, menos você vai ser pego de surpresa. Quando sair um edital novo, então você já estudou determinadas matérias que possam ter entrado naquele edital. Isso é uma coisa. Agora, eu vou falar aqui da minha experiência, de como que eu fazia. O que acontece? Sai o edital, você começa a ficar com uma sensação de que você não é capaz ainda de fazer aquele concurso. Se você se sente assim, coloca até aqui nos comentários, até para eu saber quais são as suas dúvidas, como que você está se sentindo, para a gente conseguir ajudar você em outros vídeos também, beleza? Aí o que acontece? Você vê esse edital que saiu, você estava estudando para aquela prova, mas saiu o edital, a sua confiança, que às vezes antes do edital sair podia até estar alta, ela começa a baixar, e uma vez que essa confiança começa a baixar, você já começa a olhar para aquele outro concurso que está mais distante, sabe? É como se fosse o medo de falhar te empurrando para um futuro que está ainda longe e tudo, e que ele está distante de uma possível falha. Então aqui entra também um conceito que a gente fala bastante aqui, da sinceridade brutal. Então assim, você determinou no seu planejamento que você vai estudar para o TRE. Eu, particularmente, não importa o que acontecesse, eu nunca saía do meu planejamento. Se eu tivesse determinado que eu ia estudar para o TRE e daqui a pouco saiu o edital, eu ia naquele planejamento que eu tinha feito até o final. Aí, uma tentação comum é você ver esse edital que saiu, você começar a achar que você ainda não tem capacidade para poder fazer aquele concurso e você começar a ficar olhando ou um concurso que está um pouquinho mais distante ou um concurso que, não, esse aqui está para sair o edital, então vou ter um pouquinho mais de tempo. Aí é bom você conseguir olhar para você mesmo e você conseguir perceber, tá? Eu tô pensando em não fazer esse concurso porque eu tô com medo de falhar. Assim, na verdade, eu estudei, eu nem tô indo tão mal assim, ou então dá para correr atrás do tempo perdido e não, beleza, eu vou fazer. Ou então você realmente olhou assim e pensou, não, tá, eu acabei de começar a estudar, saiu esse edital aqui agora, a matéria dele é um pouco diferente daquele concurso que está ali para frente, então, estrategicamente falando, é melhor, por exemplo, sei lá, eu estudar para o TRT, que está um pouco mais longe, já que eu acabei de começar meus estudos, a começar esse estudo aqui para o TRE, porque, vamos supor, por exemplo, as matérias são muito diferentes, lógico, você vai comparar o edital. Agora, se as matérias nem são tão diferentes assim, é por isso que a gente recomenda esses concursos, porque a base vai ser a mesma. Você vai estar estudando direito constitucional, direito administrativo, informática, português, raciocínio lógico, matérias que com certeza você vai aproveitar para outro concurso. Então, nesse concurso mesmo do TSE, tem muita gente que já estava estudando, que eu sei que se a pessoa fizer, ou se a pessoa tiver às vezes um terceiro olhando para ela ali, analisando qual é o desempenho dela naquele concurso, naquele estudo, essa pessoa está melhor do que ela imagina, mas quando sai o edital, a prova está próxima, você já começa a sentir aquilo ali, já começa a meio que dar uma florada no seu medo, assim, no seu medo de falhar, às vezes, naquele concurso, porque como você está precisando, como você sabe que você depende dessa aprovação para você, às vezes, conseguir conquistar os seus sonhos, para você, às vezes, conseguir viajar, para você sustentar a sua família, para você... sei lá, você fazer o que você quiser, você sair do emprego que você está agora para conseguir ali ficar no emprego tranquilo, você começa meio que de forma consciente ou inconsciente, tá? Ficar com medo de não conseguir passar naquele concurso, de todo aquele esforço que você fez até agora, ele ser em vão. Então você
acaba tentando meio que adiar isso. Fala, não vai ser esse aqui não, vai ser o outro, porque no outro com certeza eu vou estar mais preparado. Então, eu vou te dar um spoiler. Se você parar agora, a primeira coisa que vai acontecer é o seu senso de urgência para estudar para esse concurso que ainda não saiu o edital não vai ser o mesmo. Então, ainda que você ache que não está preparado para o TRE, bem ou mal, já tem uma prova ali com a data marcada. Você vai estar com um senso de urgência e você vai se dedicar mais. A prova que está lá para frente, você vai procrastinar. Se você está adiando isso, eu não tenho dúvidas, você vai procrastinar. Ou então, quando chega, ainda que você não procrastine, quando chegar lá no dia da prova mesmo, quando sair o edital da próxima prova que você achou que era a prova ali para você, você vai também achar que você não está preparado para isso. Você vai pensar assim, poxa, dava para estudar um pouco mais, puxa vida, esse edital mudou muita coisa, não sei, pode acontecer diversas coisas, mas o seu cérebro ele vai dar um jeito de achar que você ainda não está preparado, não está preparada para fazer aquela prova. Então fica meio que um ciclo. Por isso que é tão importante você realmente ser honesto com você conseguir entender os seus sentimentos e se conhecer melhor do que ninguém. Então, se você, de repente, está cogitando, às vezes, mudar o seu foco de estudo, se você está cogitando, às vezes, desistir de um concurso para começar o outro, regra geral, eu acho aí que estou chutando aqui, tá? E assim, eu estou falando até da minha experiência também com o que era. Uns 80, 90% das vezes, na verdade, é o medo falando. É você querendo adiar aquela dor que você vai sentir se você acabar vindo a ser reprovado, para você tentar colocar a sua esperança em um outro concurso que ainda está por vir. Você ficar trocando ali a realidade de fato, onde você pode estar ali realizando seus sonhos, você pode estar ali resolvendo a sua vida, por um futuro promissor onde você só está ali na sua imaginação, não falhando ainda. E quando chegar esse futuro, você também vai ficar em dúvida do mesmo jeito. É por isso que eu tinha essa política de seguir o meu planejamento à risca. E com isso, você acaba tendo que aceitar que você vai ter perdas ali no meio do caminho. Vou dar um exemplo. Na época que eu estava estudando para o TRT mesmo, que é o concurso, que é o órgão, né, onde eu trabalho hoje em dia, saíram alguns concursos ali no meio do caminho. Salvo engano, eu não lembro se um deles foi o próprio TRF mesmo, mas era algum outro concurso que eu queria fazer também. Mas no estado do estudo ali que eu me encontrava, avançado, de edital e tudo mais, quando saiu o edital do outro concurso, não dava de fato para eu conciliar aqueles dois concursos. Então, assim, eu nem abandonei o concurso que eu estava estudando e nem consegui conciliar aquele. Então, assim, eu tive que aceitar que eu ia precisar, entre aspas, descartar algum daqueles concursos. Então, tá aí uma importância de você ter um planejamento bem estruturado, porque se você tiver um planejamento bem estruturado, você vai saber quais concursos você consegue conciliar, quais concursos você não consegue conciliar, quais tem muitas matérias em comum, você vai ter uma noção ali exata do seu tempo, então você vai conseguir ter essa noção ali de forma um pouco mais clara, entende? Então, você tem que saber também, dentro desse contexto, que um concurso ou outro vai passar. Às vezes você está pensando assim, não, eu quero fazer TSE, TRT e Ministério Público. Beleza. Só que aí no meio do caminho, sai ali, de repente, todos os 3 concursos ao mesmo tempo. Aí você pensa, as matérias elas são parecidas, mas tem muita coisa diferente, não vou conseguir conciliar todos. Então você vai ter que ter ali o sangue frio para ou continuar estudando para o concurso principal que você estava, sem ficar olhando para os lados e aceitar que você vai perder algum daqueles concursos, sabe? Ou você conseguir ali, se você não tem como escolher, se você não sabe ainda o que escolher, você olhar o edital daqueles concursos, você saber analisar, você ver qual fase do seu planejamento você está para você escolher o concurso que você vai fazer. Mas você ter na cabeça que um concurso ou outro você vai acabar perdendo. É por isso que, assim, por isso que eu falei, né, de você saber lidar com essas perdas. As perdas no contexto de, às vezes você vai ter que escolher entre um concurso ou outro, às vezes não vai dar para você fazer todos. E isso é normal também. O que não pode, às vezes, você pensar assim, estou estudando, que é outra vertente também, às vezes não é nem olhando tanto para o futuro. Você está estudando focado para um.
Aí do nada sai um outro concurso de edital ali que você estava planejando estudar depois. Aí às vezes você larga tudo e vai estudar para aquele outro concurso. Essa é de fato a melhor estratégia? Você tem que olhar, lógico, com sinceridade brutal aí para você, para ver se o estado que você já está ali avançado naquele estudo, se você não está sendo às vezes só afobado, se você também, se não tem às vezes algum outro medo envolvido também. Enfim, você tem que ter esse sangue frio para você fazer o seu planejamento e você conseguir olhar ele ali sempre da forma mais imparcial possível, sabe? Você sempre tentar ver, olhar e pensar assim, tá, eu tô com essa dúvida aqui, qual que é a origem dessa dúvida? E você começa a tentar olhar as origens daquele sentimento que você está sentindo, a origem de você estar querendo fazer um concurso ou outro, de você estar querendo adiar, enfim. É o tipo de coisa que você precisa tomar cuidado. Você não deve ficar pulando de galho em galho. E é justamente, como eu falei, que a gente recomenda esses concursos. Você não tem por que ter medo. Por quê? Você tem, por exemplo, de tribunal, você já tem vários tribunais aí saindo no estado, tribunais nos estados, né, TJs, que tem concurso saindo o tempo todo. Você tem concursos do Poder Executivo, você tem faculdades. Esses concursos que a gente recomenda, esses concursos de nível médio que cobram conhecimento de direito, eles saem aos montes, mas não é pouco não, eles saem muito. Na minha época, por exemplo, eu fiz PGE, fiz Ministério da Fazenda, fiz Ministério do Trabalho, TJ, e foram muitos. Sempre que eu acabava um concurso, já tinha pelo menos 1, 2 para estudar isso, tanto no médio prazo, tanto no longo prazo. Então, tenta definir a sua estratégia agora. Então, você pensa assim, não, eu quero, por exemplo, fazer um estudo que vai ser de médio prazo. Eu quero começar num concurso que está um pouquinho mais distante. Então, às vezes, você pensa, tu olha ali seu leque de concursos, aí tu escolhe, às vezes, o primeiro ali para começar. Aí, por exemplo, você escolhe INSS, que inclusive tem vídeo aqui no canal que eu e o Diego a gente já fez sobre isso, que é um concurso que você sabe que vai sair, que tem bastante vaga, mas ele não está tão próximo. Então você já consegue fazer ali, às vezes, o seu planejamento para o INSS de médio prazo e você já consegue ter o norte. Mas tudo vai girar em torno do seu planejamento, entendeu? De você não fazer as coisas de forma afobada. Isso agora que eu estou falando, de você às vezes não ficar prestando atenção em um concurso e outro que está saindo, é diferente de uma outra dica que a gente costuma dar por aqui também, que é você fazer provas semelhantes que aparecem no meio do caminho. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é você decidiu estudar para o INSS, aí de repente saiu determinado concurso ali no meio do caminho, e alguns cenários que são diferentes, né? E você fazendo uma análise ali fria, você viu que você consegue conciliar os estudos para esses dois concursos. Aí você vai lá, separa, divide seu tempo e consegue estudar. Outra coisa é você ficar indeciso para tudo. Você decidiu INSS, aí de repente no médio prazo, de repente sai um outro concurso e tu fala, não, vou largar tudo e vou estudar para o outro. Daqui a pouco vem um outro concurso, não, vou estudar para aquele. Se você tá com essa mentalidade, tenta prestar atenção nas origens disso para você entender o que está acontecendo, mas isso eu não considero muito saudável, não. Você tem que escolher 1, 2, até uns 3 concursos ali que são conciliáveis e segue por esse caminho. Agora, claro, isso também é diferente do que a gente fala, como eu estava falando, de você fazer provas que são parecidas no meio do caminho. Isso eu acho muito saudável de você fazer, porque você treina a sua prova, assim, o modo de você fazer prova. Você tá naquele ambiente ali de prova, com os examinadores, você tem que chegar na hora, o cartão resposta e tudo, todo aquele clima, é bom de você se acostumar com ele. Então vamos supor, agora, aqui um exemplo. Tá saindo ali, você decidiu que vai estudar para o INSS, como eu falei, no médio prazo. Aí você tem ali aquelas matérias básicas, como a gente sempre fala, constitucional, português, administrativo, informática, raciocínio lógico, enfim. Mas ali no meio do caminho, saiu de repente uma prova para uma universidade, por exemplo. Você não vai parar tudo que você está fazendo e estudar ali para essa prova exatamente. Não, mas é bom você se inscrever e fazer. Primeiro, por 2 coisas. Que você vai fazer isso. Você vai treinar ali o seu conhecimento de prova. Segundo, como a base é muito parecida, às vezes você, por já estar acostumado a estudar, por já ter algum tipo de experiência, você pode acabar passando, inclusive naquela prova. Por exemplo, uma das nossas amigas ali de estudo, ela passou para uma prova de uma universidade dessa forma.
ela estava estudando na época para onde ela está agora, para o Ministério do Trabalho. Até eu estava estudando também, inclusive, para esse concurso. Só que ela decidiu treinar fazendo uma prova da Unirio, salvo engano, e ela passou naquela prova. E tem um inscrito nosso também, o Leonardo, que ele é um ótimo exemplo de pessoa que está seguindo o planejamento de estudos e conseguiu passar também em um concurso no meio do caminho, aproveitando esses estudos que ele está fazendo. Então, ele, por exemplo, é um exemplo de que você deve continuar seguindo o seu planejamento de estudos e também dessa vantagem de você, às vezes, estar fazendo essas provas aí pelo meio do caminho, mas de uma forma inteligente, de uma forma que não vai ser desesperada, de você largando uma coisa. Eu vou até mostrar aqui a mensagem dele. Não sei se você está vendo a tela. Deixa eu achar aqui a postagem. Ele foi um desses exemplos de pessoas que aproveitaram ali uma prova que estava no meio do caminho. Ó, hoje assinei meu termo de posse, sinta-se. Ele mandou uma mensagem pra gente que foi bem legal no dia, emocionou bastante eu e o Diego aqui, dele celebrando nessa posse dele, agradecendo aqui algumas dicas, né, que a gente acaba dando e tal. Mas o mérito é todo dele, de estar realmente seguindo ali o planejamento de estudos, e ele conseguiu essa aprovação fazendo isso, dele estar seguindo a risca ali o planejamento dele, ele está estudando e ele fez essa prova ali, que ainda não, que como ele fala ali, tipo, não é o cargo que ele quer final ainda, mas olha só como é que fica o estudo, uma vez que você já tem ali o seu cargo e a sua estabilidade. Vai ser um estudo bem mais tranquilo do que se você tiver, sei lá, sem emprego nenhum, ou então se você tiver num emprego que está sugando ali a sua energia. O Leonardo agora, por exemplo, ele já consegue ter o cargo dele ali de uma forma tranquila e ele vai conseguir estudar e vai passar para o cargo que ele quiser. Esse é um exemplo de um concurseiro que nem, eu acho que eu já falei com ele, que ele está preparado. Ele realmente é só uma questão de tempo, mesmo, por exemplo, para passar. E é o seu caso também. É só você continuar mantendo a constância nos estudos para concursos públicos. A chave é sempre essa. Você está ali estudando. Então, hoje você, de repente, sei lá, planejou estudar 3 horas, mas aconteceu algum imprevisto. Você não vai conseguir estudar 3 horas. Você tem 10 minutinhos. Não subestima esses 10 minutinhos, não. Pega um material de revisão seu e dá uma revisada ali naqueles 10 minutos. Você não vai conseguir nem revisar, então resolve uma questão de concurso público, mas naquele dia tenta estudar, tenta sempre fazer isso, assim, você sempre fazer alguma coisa relacionada aos seus estudos até nos seus piores dias, porque o que faz a gente passar em concurso não é a gente estar estudando nos dias que a gente está inspirado, não é a gente estar estudando nos dias que a gente está com vontade, ou então naquele dia que, de repente, assim, você acordou animado, você acordou animada, não. O que vai fazer você passar em concurso público é justamente você conseguir manter toda essa constância, você conseguir manter toda essa sua disciplina, inclusive nos dias que você estiver mais cansado, no dia que você estiver mais cansada. Então você tem que sempre ir adotando estratégias aí para você conseguir manter essa sua constância. Então, às vezes, vamos supor que você trabalha o dia inteiro e quando você volta do trabalho é tudo muito cansativo. O que você pode tentar fazer? Você pode, às vezes, de repente, dormir mais cedo, aí acordar no horário onde está todo mundo ainda dormindo, aí você estuda ali por 1, 2 horinhas, aí depois você começa a se arrumar para ir para o trabalho. Então você já vai começar o dia já ali com 1, 2 horas de estudo limpo para você já sair ali com a sua consciência tranquila e depois o que você conseguir estudar é lucro. Por exemplo, você se adaptar a estudar no ônibus. Então, no meu caso, eu passava na época muito tempo em transporte público. Eu ficava em ônibus e trem aqui no Rio de Janeiro. Então, eu comecei a me adaptar a isso. Eu tinha muita aula, na época no MP3 ainda, que eu ficava botando para ouvir isso, tanto aula de professores, quanto aula de gravada mesmo, dos cursos que eu fazia e tal, que eu ia ouvindo no caminho, tanto na ida quanto na volta. Nessa época eu gostava, às vezes, até eu mesmo de gravar, porque o áudio ele ficava maior e dava para conciliar com o barulho do trem, que me atrapalhava um bocado na hora de ouvir ali, né?
as aulas. Ou então também ficava sempre andando com a apostila, porque se eu não estava conseguindo ouvir, ou eu estava lendo alguma coisa, ou estava até resolvendo exercícios. Então, nesse caso, eu tentava até eu resolvia de uma forma mental, eu anotava às vezes, como não tinha como ficar manuseando muito, às vezes, a apostila, porque o trem aqui era muito lotado e tal, às vezes eu anotava o gabarito um pouquinho lá para baixo, assim, da apostila, então eu resolvia ali uma questão de forma mental, tapava ali e conseguia ler depois qual era a resposta daquela. E assim eu ia fazendo. Então, o transporte público para mim, tanto a ida quanto a volta, já era ali, bota assim, se o transporte estivesse indo bem, 3 horas de estudo, porque era 1 hora e meia que eu colocava na ida e 1 hora e meia que eu colocava na volta. Lógico, de início eu tinha um bocado de dificuldade para estudar em transporte público, porque eu me desconcentrava muito. Esse negócio de eu conseguir me concentrar de fato e eu conseguir fazer um estudo completo em transporte público foi um pouquinho ali mais pro meio dos meus estudos, assim, no médio prazo, né? Depois que eu já estava começando a me acostumar, depois que eu já estava constante mesmo ali nos estudos. Mas mesmo antes de eu começar a esse estudo mais pesado em transporte, eu sempre usei para revisar. Então, ou tá vendo algum mapa mental que eu tivesse feito, tá vendo meus cadernos, tá ouvindo alguma aula, coisas que eu já tivesse visto. Isso no transporte público eu sempre fiz. Então, quanto menos tempo você tiver, quanto maiores forem aí os seus afazeres, as suas dificuldades, mais você vai ter que ser criativo para conseguir dar o seu jeito. E tudo isso também faz parte do seu planejamento de estudos. E quanto mais dificuldades você tiver, mais tentado você vai ficar a ficar jogando mais para frente, a ficar jogando para o futuro ali um momento que vai ser decisivo na sua vida. A gente tem medo, às vezes, né, desses momentos que são decisivos. Então, se a gente está estudando, às vezes, para uma prova, e você está nessa situação, que nem eu estava, que nem o Diego estava também, de às vezes você está com pouco tempo, de você não estar com seu futuro garantido, e ao mesmo tempo que você quer, você também está com aquele medo de falhar. É contraditório. A mente do concurseiro é contraditória. A nossa missão é lidar com essas contradições. Então, esse debate mental, né, esse trabalho mental, também faz parte aí dos estudos para concursos públicos. Então, se você está nessa situação que às vezes está difícil para você, que seu tempo está mais curto, você está passando por muitas dificuldades, mais tentado, mais tentada você vai ficar adiando e colocando isso para frente. Até paradoxalmente, quanto mais tempo você estiver estudando, quanto mais tempo você já investiu, às vezes mais medo você vai ter de fazer aquela prova e de adiar. Ao mesmo tempo que você também já está meio cansado de ficar, às vezes, tanto tempo estudando. Então é um paradoxo e você precisa aprender a lidar com tudo isso se você quiser passar em concurso público. Porque uma coisa eu te garanto, vai valer a pena. E vai valer a pena mesmo. Porque eu gosto de falar, assim, eu vivi e passo por diversas coisas boas que eu não sabia nem sequer que existiam antes de passar em concurso público. Eu sempre achei, já falei isso aqui outras vezes, que viajar era besteira. Eu falava assim, não, viajar é besteira? Pra quê? Tal, sei lá, o que eu vou fazer em outro estado, em outro país, tal, eu faço aqui, faço com meus amigos e tal, eu não preciso viajar para fazer isso. Eu achava que eu não gostava de viajar, isso teoricamente falando, porque antes de passar em concurso eu não tinha dinheiro para viajar. Então, na época, quando eu passei em concurso, eu fui convencido. Tiveram duas situações que me marcaram muito. Uma que eu fui convencido a viajar para Porto de Galinhas. Então eu acabei ficando lá numa pousada que ficava em frente à praia. Então, primeiro assim, no primeiro dia de viagem, já ter visto todas aquelas paisagens, aquelas praias e tal, eu já tinha ficado maravilhado ali. Comida gostosa pra caramba, aquela sensação de liberdade que eu tava ali. E não era nem férias, era recesso. Então quem passar pro judiciário, além das férias, vai ter o recesso, só para você ver o quanto que vale a pena todo esse sacrifício. Então eu tava ali, vendo praia, comendo camarão pra caramba. Eu sou particularmente viciado em camarão. Aí quando acabou o final do dia e tal, finalzinho da tarde, eu fui pra pousada. E nessa pousada tinha umas espreguiçadeiras que ficavam ali de frente pra praia. Então eu tava ali deitado, eu tinha pedido uma bebida lá no bar e daqui a pouco foram lá, me entregaram, eu tava ali com aquela bebida e tal, ouvindo aquele barulho do mar, olhando assim, eu pensei,
acho que eu estava enganado, eu acho que eu gosto de viajar assim. Eu lembro dessa percepção que eu tive dessa virada ali naquele momento. E eu não sei se você é familiarizado com o Rio de Janeiro ou não. Antes dessa viagem, sei lá, as duas coisas mais próximas de viagem, assim, mais próximas não, que foram viagens, né, que eu tinha feito, era basicamente Muriqui, aqui no Rio de Janeiro, porque meu padrinho ele tinha um apartamento lá, e uma viagem para São Paulo, que eu tinha feito com os meus amigos para um evento nerd, né? Todo mundo no meu grupo de estudos é nerd no sentido de gostar de série, desenho, esse tipo de coisa, e a gente já tinha ido para um evento desses por lá. E, diga-se de passagem, a gente foi para esse evento e a gente ficava levando comida do café da manhã do hotel, porque a gente depois não ia ter dinheiro para ficar comendo pelo resto do dia. Isso porque para a gente poder entrar no evento. Só para você ter uma noção de como que era. Qualquer dia, se eu achar, eu vou até botar a foto aqui, mas agora eu não vou, acho que eu não vou conseguir achar essa foto nem tão cedo. Mas se eu achar a foto, eu vou depois colocar em algum outro vídeo, deu sentadinho no chão lá, comendo a comida do café da manhã do hotel que eu tinha guardado num saco de supermercado para levar ali para comer no meio do evento. Enfim, qualquer dia eu levo. E uma outra coisa que eu lembro que chegou a me emocionar, que eu lacrimejei, porque era uma parada que assim, não tinha vontade, mas quando surgiu, o paralelo fez eu acabar me emocionando um pouco. Foi a segunda viagem que eu fiz, eu acho que foi a segunda, eu não lembro, que foi para Gramado. E lá em Gramado tinha um restaurante que quando tu pedia uma comida tal, eles te buscavam e te levavam de limusine. Aí eu lembro que a gente foi para o restaurante de limusine, já fiquei todo bom, tirei foto com o cara que dirigia e tal, tirei foto lá dentro, enfim. Aí depois a gente voltou, quando eu voltei pro hotel, eu lembro que eu comecei assim, a lacrimejar, que eu comecei a pensar, caraca, menos de acho que era um ano e pouco atrás, eu tava andando no trem aqui do Rio de Janeiro, de Santa Cruz, lotado, sem conseguir me mexer, sem sequer imaginar que um ano e pouco depois eu ia andando numa limusine, sabe? É uma coisa que nunca era inimaginável para mim, isso nunca sequer passou pela minha cabeça. Então são coisas que você acaba conseguindo vivenciar, você acaba conseguindo proporcionar até para si, coisas que você não imagina que você ia fazer. Por exemplo, esse ano mesmo eu vou viajar com minha mãe, já viajei com minha mãe outras vezes, então eu consegui levar minha mãe para conseguir fazer essas viagens. É uma sensação de felicidade que eu não consigo descrever. E é o tipo de coisa que eu não teria como fazer, não teria mesmo, se não fosse o concurso público. Eu sou uma pessoa particularmente sem talento nenhum, eu nunca fui muito bom em nada, então eu não sei onde na iniciativa privada eu conseguiria ganhar as remunerações, né, que eu ganho hoje em dia, ou essas condições de trabalho que eu tenho. É o tipo de coisa que simplesmente eu não consigo imaginar. Então, todo o esforço que você está tendo, todo esse medo que você está sentindo, tudo isso ele vai ser recompensado para você. Então, assim, do mesmo jeito que eu tive essas coisas que me marcaram, você também vai ter as coisas que vão te marcar depois que você passar em concurso público. Você vai descobrir coisas que, às vezes, você gosta, ou vai passar a gostar, que você nem sequer imaginaria. Coisas que o concurso público ele vai conseguir te proporcionar. Então, eu prometo para você que todo e qualquer esforço que você está fazendo agora, que todo e qualquer medo que você esteja tendo que lidar, por mais que às vezes você possa estar cansado de estar estudando há tanto tempo, quando chegar essa recompensa, ela vai valer a pena. Então, ainda que você esteja estudando há muito tempo, não para, não desiste. A gente também ficou estudando por muito tempo. E até para você não precisar ficar tanto tempo assim estudando, que a gente te dá essas dicas, essas dicas aqui no canal. Essas armadilhas mentais mesmo, só para você ter uma noção, eu estou falando aqui para vocês, isso parece que foi uma coisa rápida, mas não foi. Para eu perceber, por exemplo, que eu tinha que ficar seguindo ali meu plano à risca, para eu não desviar, para eu não ficar pulando de concurso em concurso pelo medo, que eu cheguei a fazer isso, foi um trabalho ali de médio prazo, para eu perceber o que eu estava fazendo. E você, cada vez que você estiver sentindo medo de alguma coisa, ou então estiver pensando em desistir, ou então de ficar mudando de concurso, tenta analisar. Faz sentido de fato eu mudar? Se às vezes por algum motivo da sua vida, assim, da sua realidade, fizer sentido de fato você mudar, for uma decisão pragmática, uma decisão pensada, de verdade, sem problema. Às vezes acontece mesmo.
Agora, se você conseguir perceber ali que, na verdade, é um pouquinho mais do medo envolvido, insiste, vai estudando para esse concurso. O concurso do TRT mesmo era um concurso que eu imaginava que eu não fosse conseguir passar e eu passei. Então, tenta, na medida do possível, seguir o seu plano de estudos e tenha em mente que, infelizmente, às vezes nesse caminho, um concurso ou outro você vai perder. Então, se às vezes tem um concurso ali que você viu que você queria fazer, mas que viu que não dá para conciliar às vezes com o concurso que você está fazendo agora, infelizmente você só esquece aquele concurso e foca no que você está estudando. E não se preocupa, porque você não vai conseguir fazer aquele, mas logo ali na frente, e de novo, me repetindo aqui, é por isso que a gente recomenda esse tipo de concurso, logo ali na frente você vai ter diversos outros concursos que você vai estar podendo fazer ali no futuro próximo. E justamente por isso que você vai estar... E cada concurso desse que você vai fazendo, você vai estar ficando cada vez melhor, porque você já vai ter visto aquelas matérias, você já vai ter se acostumado ali com o estilo das bancas e vai ficando cada vez mais fácil para você, combinado? Então, a mensagem de hoje é basicamente essa, para você seguir o seu planejamento de estudos. Cada vez que você estiver saindo do seu planejamento de estudos, tenta analisar para ver se é medo que você está sentindo, se é uma decisão pragmática ou não, e tenta também aceitar que você vai ter perdas ali no meio do caminho, que às vezes vai ter um concurso, você vai ter que às vezes escolher entre um concurso e outro, e isso é normal, que às vezes um concurso que você queria fazer pela realidade que você está naquele momento, às vezes não vai dar, porque você já está num estudo muito avançado de outro, enfim, e você vai ter que fazer todas essas análises aí para conseguir se manter focada, se manter focado, tranquilo? O importante é você se conhecer e você realmente sempre ser extremamente sincero com você. Mas vai valer a pena, você vai conseguir superar tudo isso e vai conseguir a sua aprovação, tranquilo? Bem, hoje então era isso que eu queria conversar com você. Eu quero que você deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou do vídeo, sobre possíveis temas de próximos vídeos aí que às vezes você tem alguma sugestão, ou então se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, ou então se eu te ajudei de alguma forma, deixa aqui nos comentários embaixo também, beleza? E, lógico, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal e também deixa o seu curtir, beleza? Então, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui, um abraço e até a próxima.